Os Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jair, pela confiança, oportunidade. Minha saudação a todos os pastores, obreiros, a igreja aqui essa noite. 1 Coríntios, capítulo 11, e o verso 23. Glória a Deus. Os irmãos acharam, amém? Nos diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, diga comigo, comerdes deste pão, e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Mais uma vez, até que Ele venha. Obrigado, irmãos, podeis sentar. Glória a Deus. Neste culto, nessa noite, o Espírito Santo ministrou meu coração essa semana, esta palavra, e eu quero falar aos irmãos sobre o pão que representa o corpo do Senhor, que é o pão ázimo. O culto de Santa Ceia, ele é um culto que teve origem na saída do povo de Israel no Egito, na verdade. O capítulo 12 de Êxodo e o versículo 12 em diante, Deus estabelece a Páscoa, e o Senhor manda o povo de Israel comemorar a Páscoa quando eles chegassem em Gilgal, para que eles lembrassem sempre anualmente o que eles passaram no Egito, e depois o milagre que Deus fez de tirá-los do Egito e ir em direção à terra de Canaã. E o Senhor mandou eles comemorar e deu a eles alguns elementos com alguns significados para que eles pudessem lembrar do que Deus fez por eles. Então a Santa Ceia, ela tem esse significado, nós lembrarmos o que Deus fez por nós, de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele nos levará. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele participa de uma última ceia, no capítulo 14 de Marcos. Houve uma Santa Ceia no capítulo 22 de Lucas também, que foi a última Santa Ceia que Jesus participou junto com os seus discípulos. E a Bíblia diz que ele pegou o pão. Ele pegou o que, irmãos? E a Bíblia diz que ele deu graças. Esse pão era chamado de pão ázimo, que é o pão sem fermento. Este pão, no Antigo Testamento, o pão do Antigo Testamento, por exemplo, ele era levedado pelo oxigênio, o leite também com ovos. Era o fermento da época que eles usavam. Mas quando o povo saiu às pressas do Egito, não houve tempo de levedar o pão. Eles fizeram um pão e, como saíram às pressas, não deu tempo de crescer o pão. Não houve, então, um crescimento, uma levedação. Por isso ele começou a ser chamado de pão ázimo, que é o pão sem fermento.
Mas isso já tinha um propósito, porque neste período da Páscoa, eles então comiam o pão ázimo, que era o pão sem fermento, era chamado de matzo. O matzo era o pão sem fermento comido na Páscoa. E se nós formos traduzir isso, trazer para o dia da igreja hoje, também só poderia quem comer o pão, quem fosse circuncidado na época. E Colossenses fala hoje que a circuncisão é o batismo. Então só pode participar da Santa Ceia quem desceu as águas do batismo, que já sepultou a velha natureza. Irmãos, Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E fermento na Bíblia tem duas características. Uma delas é a falsa doutrina e a outra é o orgulho. Quando Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, Jesus tem essas duas características. Primeiro, ele não é orgulhoso. Ele disse em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde. Nele não há fermento, não há soberba. E também Jesus, ele falava em verdade, nele não havia falsa doutrina. Então a Bíblia fala, meus irmãos, que um pouco de fermento leveda toda a massa, Gálatas 5:9. Um pouco de falsidade pode azedar tudo. Então Jesus, ele é puro, ele é verdadeiro. Uma falsa doutrina estraga a igreja. O que acontece é que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O matzo, que é o pão sem fermento, como ele era assado às pressas, para que ele soubesse que ele estava pronto, ele era perfurado também. A dona de casa lá pegava um espetinho e perfurava ele, e tirava e olhava para ver se ele estava assado por dentro. Ali apontava para Cristo sendo perfurado com uma lança. Então também ele é feito de sementes esmagadas e trituradas. Jesus, ele é a semente que morreu para depois ele dar fruto também. Havia uma cerimônia na Páscoa que era chamada de Seder Pascal. Eu falei Seder Pascal, que era a palavra Seder, é mesa em hebraico. E a mesa em hebraico, que é o Seder, ela tinha alguns elementos que faziam com que essa cerimônia acontecesse. E o primeiro elemento, primeira situação que acontecia, momentos antes do Seder Pascal, da mesa pascal, recebe uma inspeção que era chamada de Betkat Chametz, que era chamada de despedida do mal. Betkat Chametz é a despedida do mal. Ou seja, este momento que a mesa era preparada, era feita então uma inspeção na mesa para ver se não tinha algum fermento na mesa, se não tinha alguma coisa que pudesse representar o fermento, tinha que ser tirado da mesa. Então, quando é feita aquela cerimônia chamada de Betkat Chametz, o pai ora consagrando a mesa, e ele diz: bendito és tu, ó nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica e nos deu mandamentos, que tirássemos todo o fermento de nosso lar. Interessante que neste momento a mesa tinha um convidado que não era da família, e este convidado que não era da família se assentava à mesa. Entenda bem que a Santa Ceia, ou a ceia judaica, era para os judeus. Então o convidado que não era da família representava os gentios, ou seja, a igreja, porque a palavra gentios no hebraico é goim, e a palavra goim significa povos, tribos, línguas e nações.
Então este convidado representava Goim, povos, tribos, línguas e nações. Então nós, irmãos, somos os convidados da mesa nesta noite. Nós somos convidados para se assentar à mesa, nos assentar e participar desse banquete. Era acesa algumas velas, pelo menos 7 velas eram acesas no momento, que representava o candelabro do templo, que tinha 7 lâmpadas, e essas velas eram acesas. O candelabro representava a igreja, e a vela representava ali a igreja, e a luz representava a palavra. Estava presente no Antigo Testamento, a igreja e a palavra. Era enchido o primeiro cálice e era feita uma oração. Essa oração era chamada a oração do Kadesh, que a palavra Kadosh é santo e Kadesh é ato de santificar. Por exemplo, até hoje, quando você ora pelo alimento, tem o costume de agradecer o alimento, também esta oração é chamada de Kadesh, ou Kadushá, que é a oração de santificação do alimento, o ato de santificar. Quando você lava a sua louça, isso é Kadushá, é ato de santificação. Você limpa a sua casa, é um ato de Kadushá, um ato de purificação. Você lava a sua roupa, é um ato de Kadushá, é um ato de purificação. Então tudo que envolve a purificação é dado o nome de Kadushá, que é o ato de purificar. Por isso que isso aqui é trazido para a Santa Ceia, porque nós somos o corpo, o templo de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos a igreja, o corpo, o templo de Cristo. Nós vamos nos preparar para o ato da Santa Ceia, nos assentarmos à mesa para uma ceia, e é necessário que isso aconteça. Esse ato de Kadushá, o ato de santificação, o ato de purificação. Hoje não existe mais, mas os irmãos aqui que são mais antiguinhos vão lembrar que na igreja, alguns tempos atrás, no dia do culto da Santa Ceia, era o culto também, pastor Jair, do perdão, né? Era o culto, os irmãos mais do interior usavam muito essa prática de um pedir perdão para o outro. Os irmãos lembram dessa prática? E era um aquebrantamento, porque os irmãos não tinham vergonha de dizer: eu pequei contra o irmão, eu pequei contra a irmã, eu quero pedir perdão para o irmão. E a igreja perdoava, e era um momento, aquilo era um ato de Kadushá, era o ato de purificação. Depois perdeu-se isso por um certo modo, uma certa situação. Mas, irmão, e hoje, no culto de Santa Ceia também tem que pedir para o Espírito Santo operar isso em nós, limpar de nós toda mágoa, todo sentimento, todo rancor, tudo que impede, aleluia, do Espírito Santo trabalhar na nossa vida. A Bíblia fala em Hebreus, dizendo assim: cuidado para que muitos não se privem da graça de Deus com a raiz de amargura. Então a raiz de amargura, o ressentimento, a mágoa te priva da graça de Deus. Você pode ser impedido de ser curado, você pode ser impedido de ser abençoado, de ser próspero, você pode ser impedido de tanta coisa, porque a mágoa bloqueia a graça de Deus na nossa vida. Mas essa noite é noite de Kadushá, é noite de santificação, é noite de liberar perdão, é noite de limpar a sua alma para tocar no corpo e no sangue de Jesus. Vamos seguindo aqui, irmãos. Era tido um cálice, feita a oração do Kadesh, de santificação, ou Kadushá. O anfitrião, ele ora após partir o pão, e ele esconde a maior parte dentro de casa. E quando o pão é partido, não tem como ser exatamente, existe uma parte maior e uma parte menor. A parte menor apontava para os judeus e a parte maior apontava para os gentios, que eram formada a igreja. Existem 2 povos na Bíblia, judeus e gentios. Quem não é judeu é gentio, mas a igreja não é de judeu e nem gentio. A igreja é um povo santo, zeloso, remido de boas obras. Existia uma cerimônia também que era chamada de Magide. O Magide, irmãos, é o pai narrando a história, narra a história do povo
de Moisés saindo com o povo do Egito era a história da Páscoa, chamada de Magide. O caçula faz 4 perguntas durante o ato do Magide. E a primeira pergunta: por que era o caçula? Porque assim tinha que ser. Por isso que na mesa da ceia, quando Jesus disse: um de vós me trairá, Pedro não era o caçula. Ele olha para João e diz: João, pergunta quem será, porque só o caçula poderia fazer pergunta. E João tinha 17 anos na época, ele era o menor discípulo, era o mais novo. Então ele pergunta, a primeira pergunta é: pai, por que comemos pão sem fermento? E o pai responde: nossos pais saíram do Egito apressadamente, não deu tempo de levedar a massa. Era uma lembrança que saíram do Egito apressadamente. Isso aqui também hoje para nós aponta que Deus tem pressa de salvar. Porque, irmãos, a pessoa às vezes diz assim: não é chegada a minha hora. Não, é chegada a tua hora. Deus tem pressa de salvar. Deus quer salvar. A salvação é urgente, é para ontem. A segunda pergunta é: por que comemos ervas amargas? E o pai responde: é para lembrarmos da escravidão do Egito, da onde Deus nos tirou, e nós somos hoje livres. Por que mergulhamos o pão no molho 2 vezes? Porque hoje nós somos livres e comemos da forma que nós quisermos. Porque a amargura do Egito tornou-se em doçura em Canaã. Aleluia! A amargura do Egito tornou-se doçura em Canaã. Ou seja, o ato da Santa Ceia é um ato que, quando você vai participar, você está dizendo: Satanás, eu não sou mais o teu escravo, agora eu sou filho de Deus. Aleluia! A quarta pergunta: por que nos assentamos à mesa? E o pai responde: porque no Egito nós éramos escravos, e o escravo não se assentava à mesa, escravo não coloca calçado nos pés, escravo come do lado de fora. Porque nos assentamos à mesa hoje? Porque não somos mais escravos, porque agora somos filhos, por isso somos convidados a sentar à mesa. Quando você participa da Santa Ceia, neste ato, você está dizendo: eu agora sou filho, eu fui adotado por Ele, o meu nome está escrito no livro da vida. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Depois eles lavam as mãos, o segundo cálice é enchido, e neste momento, aleluia, que o segundo cálice é enchido, é chamado de cálice principal. E depois eles dizem assim, nesse cálice principal: desfrutamos da ceia principal neste momento, porque temos comunhão uns com os outros. Desfrutamos da ceia principal, porque temos comunhão uns com os outros. Alguém já pegou? Desfrutamos da ceia, participamos da ceia, porque temos comunhão um com os outros. E o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 7? Se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Crente tem que ter comunhão, irmão. Isso aqui é algo extraordinário. Por quê? Porque eu sou diferente de você, você é diferente de mim, somos criados em cultura diferente, tudo diferente, mas nós vivemos em paz, porque temos o Espírito Santo, que é o vínculo da paz. Estamos aqui não buscando algo para nós, mas buscamos algo em comum, que é a salvação da nossa alma. Então, aleluia, como que tem crente que diz: eu não gosto do irmão, eu não gosto da irmã, eu não vou com a cara do fulano, eu não vou com a cara do ciclano. Alguma coisa está errada. Você pode não concordar em tudo, mas você tem que amá-lo, você tem que amá-la, porque nós estamos destituídos da graça dele, mas ele nos amou do jeito que nós somos, e vai nos levar um dia para morar com ele. Oh, glória a Deus, aleluia.
Após a ceia, enche o terceiro cálice. Eles dizem: demos boas-vindas ao profeta Elias. Demos boas-vindas ao profeta Elias, porque eles acreditavam pela palavra que o profeta Elias deveria vir primeiro. Jesus, assentado à mesa, toma esse cálice, e alguém diz assim: mestre, é necessário que Elias venha primeiro. E Jesus disse: na verdade, Elias já veio. Ele falava de João Batista. Aí é enchido o quarto cálice na mesa da ceia. E esse quarto cálice está em Êxodo 6 e fala de 4 coisas pelo menos. A primeira: vou tirá-los para fora. A segunda: vou libertá-los. A terceira: vou redimi-los. E a quarta: eu vou tomá-los como filho. Fala de igreja, tirá-los para fora. Igreja significa tirados para fora. Segundo: vou libertá-los, livramento. Terceiro: redimi-los, redenção. Quarto: vou tomá-lo como filho. Então a igreja, a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia tem essas 4 características. Primeiro, lembramos que somos igrejas. Segundo, lembramos que Ele nos livra todos os dias. Terceiro, nós somos redimidos pelo seu sangue. E quarto, nós não éramos dignos, mas Ele nos tomou como filhos. Ele é o nosso Pai. Por isso que Jesus deu o direito. João 1,12 diz: todos aqueles quanto aceitaram, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus por adoção. Jesus é o unigênito. A palavra unigênito significa único daquela espécie. Mas quando aceitamos Ele como Salvador, Ele diz: ei, pode chamar o meu Pai de Pai também. Você me aceitou, então agora o meu Pai é o teu Pai também. Por isso, quando Ele ensina a orar, Ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora: Pai. Oh, aleluia! Quantos pode adorar o Pai nessa noite? Quantos pode glorificar o Pai? Eu quero encerrar aqui a última parte, que entra no texto que nós lemos, sobre a Santa Ceia, irmãos. E diz assim que era guardado aquele pão, e agora aquele pão que era escondido, ele é trazido de volta. Quando ele é trazido de volta aquele pão, o filho vai e traz o pão. Quando ele vai entregar para o pai, o filho puxa o pão e diz assim: o resgate, precisa me dar o resgate. E o pai pega 30 moedas e dá ao filho pelo resgate do pão. Naquele momento, representava Cristo sendo resgatado, irmão, porque tudo na vida de Jesus tem um sentido espiritual. Porque a Bíblia diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o Filho para o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. Mas por que, irmão, houve o ato quando Judas, ele vai e pega 30 moedas de prata? O que era aquilo? Era o pai resgatando o filho de volta. Ele tinha dado o filho para o mundo, mas para ele tomar o filho de volta precisava do resgate. 30 moedas, ele foi lá e pagou. Então tudo que aconteceu na vida de Jesus tem um significado espiritual. Ele é resgatado o pão, o pai pega o pão, reparte agora em 3. Eu disse em quantos? Ele pega o pão que estava escondido, coloca sobre a mesa e coloca repartido em 3 pedaços. Quando ele fala de 3 na Bíblia, você lembra de quê? Lembra do quê? Trindade. Vamos lá todos juntos. Trindade. Pai. Mais uma vez. Pai. Então, os 3 pedaços estão juntos. O pedaço do meio é removido do seu lugar. Aponta para quem? Aponta para quem? Para o filho. É removido do seu lugar. E quando esse pão do meio é removido do seu lugar, ele é levado escondido de novo. E quando ele é levado escondido de novo, o patriarca da casa agora guarda o pão. E quando ele vai guardando o pão, ele vai dizendo uma palavra: Afecomen,
Aficomen, Aficomen. Ele vai guardar o pão, pastor Jair. Ele vai falando, Aficomen, Aficomen. O que significa isso? Aficomen significa ele vai, mas ele voltará. Ele está indo, mas ele vai voltar. Ele está indo, mas ele vai voltar. É por isso que o texto diz, anunciai a minha morte, até que venha. Quantos ainda estão aguardando ele? Quantos ainda estão aguardando ele? Fique de pé nessa noite. Eu quero encerrar aqui neste momento dizendo, participe da Santa Ceia, lembrando que ele voltará. É até que ele volte. Xarabaga, xamdarabagandaraia. Ele foi, mas ele vai voltar. Quando ele é levado, ele está dizendo, Aficomen. Ele está indo, mas ele vai voltar, pastor. Aleluia. Jesus, quando ressuscitou, ficou alguns dias na terra. Depois ele vai até o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que chegou alguns galileus, estavam com ele. E Jesus é levado assunto aos céus. E eles estão ali olhando para cima, pastor. Jesus está subindo. E de repente, quando aparece dois varões, um de cada lado deles, diz, varões galileus, porque estão olhando para cima, admirados. Esse Jesus que vocês viram subir, do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Aleluia. O apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3,9, ele não retarda a sua vinda, ainda que muitos têm por tardia, ele é longânimo para que ninguém se perca, mas ele vai voltar, porque ele prometeu. 1 Tessalonicenses 5,2 diz que ele virá como ladrão em hora que não penseis. Ele virá no momento em que ninguém espera, que ninguém imagina, mas a igreja está preparada. Deixa eu dizer para você, igreja, eu quero devolver o microfone ao pastor Jair. Quando o povo de Israel estava no Egito, a Bíblia diz que eles foram oprimidos. E chegou o ponto que eles não suportavam mais aquele povo lá, porque eles cresceram demais. E tornou-se incômodo para os egípcios. O Egito hoje representa o mundo. E chegou o ponto que a Bíblia diz que eles pressionavam o povo de Israel para sair da sua terra de uma vez. E eu pergunto, não é isso que o mundo está fazendo com a gente? Não é isso que o mundo está fazendo com a gente? Não há mais lugar, pastores, para a igreja na terra. Então o mundo está dizendo, vão embora de uma vez. Não há mais lugar aqui. Quando o mundo, aleluia, quer colocar uma lei lá para destruir a moral, a igreja se levanta, se posiciona e cai por terra. Eles estão dizendo, não aguentemos mais este povo aqui, não aguentemos mais este povo, mas em breve este povo vai embora. Pegue na mão do irmão que está do teu lado, pegue na mão da irmã e diga, é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho, participa da ceia mais uma vez, é só mais um pouquinho, ele está voltando, ele vai voltar. Levante a mão dele para cima, a mão dela para cima e ora junto, é só mais um pouquinho, ele vai voltar. Aficomen, ele foi, mas vai voltar. Eu estou sentindo uma unção aqui esta noite. O Espírito Santo te renova agora. Você que está aguardando ele, abra a tua boca e adore-o do jeito que você quiser. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e fala em línguas. Abra a tua boca e adore, louve-o, glorifica ele. Está chegando a nossa hora de ir embora. Não há mais lugar para nós aqui no mundo, mas vai chegar a hora, está chegando a hora, já estamos de partida. Acacho, ai choracai, alacachoragaraia. Limpa o teu coração nesta noite. É noite de purificação. Oh glória, oh glória.
O arrebatamento será um dia de festa, de alegria para a igreja. Vem Espírito Santo nesta noite com a tua igreja. Nos purifica, Senhor, para nos irmos junto contigo, em nome de Jesus Cristo. Renova a tua igreja nessa noite. Quem pode adorar Ele nessa noite? Abre a tua boca e adora Ele. Se quiser falar em línguas, pode falar, pode adorá-lo nesta noite. Quem está sentindo a presença dEle aí, abra a boca e glorifica. Há uma unção dominando este ambiente esta noite. Receba a graça agora. Quando você tocar no corpo, tocar no sangue dele, você vai tocar renovado, renovada, renovados. É até que ele venha, 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 é até que ele venha. Se ele não vier esse mês, o mês que vem vamos estar aqui de novo, porque até que ele venha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a oportunidade nesta noite, você quer pedir perdão para alguém. Talvez você deixou alguém triste. Talvez o marido, a esposa, o esposo, o filho. A oportunidade nesta noite de você pedir perdão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você pode adorar o nome do Senhor, adorando ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vai, Gabi. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Entre nós, tão desejado aqui. Aleluia. Mas nada